Hoje a gente vai ter um convidado especial para estar aqui com a gente, pregando. Quero convidar o Lucas para subir aqui, se vocês puderem receber ele com a salva de palmas. O Lucas fez parte dessa igreja lá no hotel, alguns de vocês conhecem. Ele até já pregou aqui, eu estava lembrando de uma série sobre dinheiro. Ele dividiu a série comigo. Há alguns anos já ele mora em Joinville, casado com a Ana. E é um dos líderes da igreja de Joinville. Eles têm o privilégio de ouvir ele pregando sempre. E como ele ia estar aqui no Rio, ele também é irmão da Ana, do Davi, ele é todo infiltrado aqui na igreja. E, enfim, queria que vocês tivessem o privilégio de ouvir um homem que eu admiro muito o coração. E é isso aí, bem-vindo, Lucas. Amém. Obrigado. Amém. Bom dia, Nova. Eu me sinto aqui, primeiramente, honrado de poder estar compartilhando a mensagem essa manhã, compartilhando um pouco da palavra. E também me sinto tremendamente em casa, né? Nós somos uma só família, uma só igreja. E aqui falando de Nova para Nova, né? Nós, como o Timóteo falou, nós estamos ali liderando a Nova em Joinville. E o mesmo ambiente, a mesma atmosfera que nós experimentamos aqui durante o louvor, é o ambiente que nós experimentamos lá. Então, estou me sentindo super em casa, em estar aqui com vocês, em poder falar com vocês, em poder compartilhar a mensagem com vocês. E vai ser bom demais. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a obra, não do que eu vou falar, não do que eu tenho para falar, mas daquilo que o Espírito Santo quer falar no teu coração. A gente, como vocês, nós estamos finalizando hoje lá em Joinville a Semana do Espírito Santo. Então, eu acredito que esse assunto, né, está fresco assim na sua memória, na sua cabeça. O Espírito Santo tem falado a respeito da pessoa dele sobre você. E é um pouquinho disso que eu quero falar nessa manhã, né? Não sei quantos sabem, mas hoje é o domingo e o domingo de Pentecostes, né? O domingo em que a igreja foi batizada, em que os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo. Então, é com grande temor que eu não ouso falar em nada mais do que o Espírito Santo, né? No domingo de Pentecoste, a pessoa em evidência, a pessoa que eu quero tratar e falar nessa manhã é a pessoa do Espírito Santo. E o título da mensagem para hoje é Evangelho, a obra do Espírito Santo. Evangelho, a obra do Espírito Santo. Não há como vivemos a vida cristã, e é nesse ponto que eu quero chegar. Se você levar apenas uma coisa do que eu vou falar nessa manhã, é este ponto que eu quero deixar com vocês. Que não há como nós caminharmos com Cristo, não há como vivemos a plenitude da vida cristã, não há como caminharmos com base nas verdades do Evangelho, sem a pessoa do Espírito Santo operando em nossas vidas. Sem a pessoa do Espírito Santo realizando a obra que ele foi designado a realizar nas nossas vidas. Ele é uma pessoa vital e de extrema importância que nós conheçamos e nós nos relacionamos com a pessoa do Espírito Santo. Eu acredito que aqui durante a Semana do Espírito Santo foi falado que o Espírito Santo não é apenas uma pomba, né, embora ele seja simbolizado por uma pomba. Né, a gente tem escutado aí fora muito sobre nova era, sobre energia e tudo mais. O Espírito Santo não é apenas uma energia positiva, não é uma energia legal, não é uma vibração, uma frequência, mas o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele nos relaciona e ele fala conosco, e ele está disponível a mim e a você 24 horas por dia. Então, o Evangelho, né? A gente falou o Evangelho, a obra do Espírito Santo. Eu quero começar definindo com você o que é o Evangelho. O Evangelho pode ser definido como boas novas, boas notícias. E o Evangelho também pode ser definido como a verdade. As pessoas aí fora e nós também somos buscadores da verdade. O que nos interessa é a verdade. E Jesus, ele deixa claro que ele é o caminho e a
verdade. A verdade é uma pessoa que nós temos o privilégio de se relacionar todos os dias da nossa vida. E é muito interessante, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes 3:11, no capítulo 3, no versículo 11. E aqui Salomão, ele deixa muito claro que há no nosso coração, né, nós fomos criados com um anseio, com um desejo de conhecer a verdade. Diz assim, ele fez tudo, Deus, né, fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Nós temos dentro do nosso coração um anseio pelas coisas eternas. Nós temos um anseio pela eternidade. Nós temos um anseio pela verdade. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para a eternidade. Nós não fomos criados para essa experiência, somente essa experiência temporal que nós vivemos aqui nessa terra. Na verdade, o eterno, ele é muito mais real do que essa cadeira que está na nossa frente. As realidades eternas, as realidades dos céus, são muito mais reais do que os objetos que nós tocamos, as pessoas que nós falamos. E o grande desafio da nossa caminhada com Cristo, o grande desafio da caminhada cristã, é que as realidades do céu, as realidades eternas, se tornem mais reais do que a realidade natural que a gente vê com os nossos olhos. Que as realidades eternas transformem as realidades naturais que nós vemos todos os dias. Esse é o grande desafio da caminhada cristã. E nesse desafio você não está sozinho. Você não está só e você vai ter que descobrir essas coisas sozinhos, porque eu já te confesso de cara que é impossível você descobrir essas verdades sozinho. É impossível você entender as realidades dos céus, as realidades do reino de Deus, quem Deus te criou para ser, quem Deus é, quem é a pessoa do Espírito Santo, quem Jesus é. Não é possível você compreender essas verdades apenas com o seu intelecto, apenas com a sua inteligência, apenas com livros que você estuda e lê. Não. Existe um ingrediente fundamental para que você compreenda as realidades eternas. E esse ingrediente é a pessoa do Espírito Santo. Sabe, a nossa alma anseia por algo que esse mundo, né, o mundo que nós vivemos, nunca poderá suprir. Esse anseio pela eternidade não pode ser suprido por qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. E a gente vê isso aí fora, né? Tantas pessoas procurando felicidade, procurando sucesso, procurando satisfação nas coisas que o mundo pode oferecer, mas a partir do momento que a gente chega lá, né, cara, meu anseio era crescer na carreira dessa maneira e chegar a tal posto, chegar a tal cargo, e quando você chega lá, que você acredita que lá é o lugar de sucesso, lá é o lugar de plenitude, lá é o lugar de satisfação, o que acontece? Cara, não é bem isso. Não me preencheu como eu achei que preencheria. Eu não me sinto completo ainda falta alguma coisa. E não há nada nesse mundo que possa suprir por completo esse anseio pela eternidade que nós temos no coração, a não ser a verdade do Evangelho, a não ser o relacionamento com Cristo. E Jesus, ele deixa muito claro isso na sua palavra. Quero convidar você a abrir em João 8:32. Jesus, ele deixa muito claro que esse anseio pela eternidade, esse anseio pelas coisas do alto, só podem ser supridas na verdade. Quero pedir desculpa para o pessoal da produção, que eu não passei os versículos para ele, então por isso, para o pessoal, por isso que está demorando para aparecer aí. João 8:32 diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Somente a verdade pode preencher esse anseio que há no meu e no teu coração pela eternidade. Somente o conhecimento da verdade pode preencher o nosso coração.
Sabe, na época de Jesus, os judeus, eles achavam que eles conheciam a verdade. Os judeus pensavam que eles já sabiam tudo sobre Deus, sobre o sistema que Deus gosta de operar, sobre aquilo que agrada e aquilo que não agrada a Deus, sobre as leis, sobre os mandamentos, e a gente vê tudo isso no Velho Testamento. Mas Jesus entra em cena e ele fala assim, cara, nenhum de vocês conhecem o Pai. Nenhum de vocês conhecem verdadeiramente a Deus. Nenhum de vocês sabem o que Deus realmente quer. E Jesus, ele vem e revela a verdade. Revela essa verdade ao nosso coração, sabe? Os judeus se limitavam que Deus era apenas um sistema de leis e regra, um sistema de meritocracia, mas o que Deus tem para nós é um relacionamento. Um poder sobrenatural agindo em nossas vidas. A verdade não era algo apenas para ser escrito, apenas para ser falado, mas a verdade é para ser experimentada. Nós somos chamados a um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E é esse relacionamento que nos transforma. Esse relacionamento que nos leva avante. Só que o grande X dessa questão de conhecer a verdade, como eu já falei, não é algo que eu e você possamos fazer apenas com o nosso intelecto. Não são conclusões que a gente chega apenas com o nosso racional. E é aí que entra a obra do Espírito Santo. É aí que entra a obra do Espírito Santo. Em João 16, 13, Jesus deixa isso muito claro. Eu quero convidar você a abrir comigo também, João 16, 13. Jesus deixa claro que a verdade, ela não pode ser compreendida em sua totalidade, ou qualquer parte da verdade, apenas com os nossos esforços. João 16, 13 diz assim, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. E aqui Jesus está falando do Espírito Santo. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. É o Espírito Santo de Deus que nos foi dado como presente, que nos revela toda a verdade. Por isso que Jesus fala assim, cara, é importante que eu vá para junto do Pai, para que seja enviado a vocês o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele corrobora essa mensagem de Jesus em 1 Coríntios, no capítulo 2, dos versículos 9 e 10 e o versículo 12, eu trouxe aqui também. Ele corrobora essa mensagem de que a verdade só é conhecida através da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Versículo 9 diz assim, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Sabe, a gente usa esse versículo e ele tem uma devida, a gente pode usar para falar sobre planos e projetos que Deus tem para as nossas vidas. Isso é verdade, Deus tem planos e projetos maravilhosos que eu e você não conseguimos nem imaginar e nem pensar. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele está falando sobre o Evangelho. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, sobre o Evangelho que Deus tem, sobre a obra do Evangelho que Deus tem para nós, os seus filhos. Mas no versículo 10 diz assim, mas Deus o revelou a nós. Por meio de quem? Por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aí eu vou pular um pouquinho, versículo 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito procedente de Deus. E o que esse Espírito procedente de Deus faz nas nossas vidas? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Essa é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Revelar a verdade, e essa verdade é a obra de Cristo sobre a igreja, é a obra de Cristo na nossa vida, é a obra de Cristo consumada na cruz. E através do Espírito Santo nós podemos entender tudo o que Deus tem nos dado gratuitamente. Tudo o que Deus tem nos dado gratuitamente. A única maneira de conhecermos a verdade, de conhecermos o Evangelho, de vivermos a vida cristã na sua plenitude, é através da obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Sabe, eu estou falando aqui dessa obra, dessa realização do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e há tanta confusão sobre a pessoa do Espírito Santo, né, sobre revelação e tudo mais, e as pessoas levam isso a um extremo muito místico, ou levam isso a um extremo muito formal das coisas, que ou você entende as coisas de Deus se você fizer um curso de teologia, se você se dedicar 4 anos da sua vida estudando a palavra e tudo mais, ou levam para um lado de um misticismo muito doido, muito medonho, de que você pega e você cai no chão e você levanta e o Espírito Santo lançou uma palavra sobre a sua vida, e uma coisa sem pé e sem cabeça. Mas essa revelação, essa obra do Espírito Santo é tão natural nas nossas vidas que chega ao ponto de você pensar que é você mesmo que está tendo essas ideias, você mesmo é que está entendendo essas verdades, porque na verdade é você mesmo que está entendendo. A palavra diz em 1 Coríntios 6,17 que aquele que se une, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós decidimos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, o nosso espírito se torna um só espírito com Ele. O nosso espírito se torna um só espírito com Ele. Já não existe mais uma divisão entre essa parte é Deus e essa parte é o Lucas. Não, o nosso espírito se torna um só espírito com Ele, sabe? E essa revelação da verdade do Espírito Santo pode ser tão natural quanto você pegar o seu celular e você abrir, né? Vou dar um exemplo, você abre, não sei quantos usam a YouVersion, o aplicativo da Bíblia no celular, e essa experiência de revelação da verdade pode ser tão natural quanto você abrir a tua Bíblia no teu celular, ou você pegar a Bíblia física e abrir ela, e você lê um versículo por dia. E lê com esse entendimento de que o Espírito Santo em mim me revela toda a verdade. Sabe, eu peguei o versículo de hoje, né, todo dia sai um versículo no aplicativo, diz assim, Atos 4:31, é claro que vai ser sobre o Pentecostes, né? Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Sabe, você lê isso aqui e você, cara, é o Espírito Santo que me encoraja. É o Espírito Santo que me dá ousadia para ministrar a palavra de Deus. E Deus vai te aprofundando nessas verdades. E talvez você lê esse versículo amanhã e Deus traz outras verdades pelo seu coração. Por isso que a Bíblia não é um livro comum. Ela é considerada a palavra viva, porque a cada dia que você lê, pode ser o mesmo texto, você ficar um mês lendo o mesmo texto. Cada dia o Espírito Santo vai extrair uma verdade e trazer uma nova revelação ao teu coração, sabe? Então, Lucas, qual é o parâmetro de que eu estou caminhando na verdade? De que o Espírito Santo está revelando essas verdades ao meu coração? De que o Espírito Santo está realizando a sua obra na minha vida? Qual o parâmetro? Como que eu sei que Ele está fazendo isso? E simples como é tudo no Evangelho. Sabe? O Evangelho não é uma mensagem complicada, não é algo que você precisa escutar por tantos anos para entender. Há uma simplicidade no Evangelho. E assim como o Evangelho é simples, há uma simplicidade em entendermos qual o parâmetro de que se realmente eu estou vivendo a obra do Espírito Santo na minha vida. A simplicidade é o que eu estou frutificando, o que eu estou produzindo. A transformação que eu estou vivendo é o reflexo da obra
do Espírito Santo na minha vida. E um dos principais parâmetros é o amor. É o amor. E quando eu falo de amor, eu não falo simplesmente se você está amando as pessoas ao seu redor, né? Se você está tratando bem as pessoas ao seu redor, se você está sendo bonzinho e tudo mais, paciente e empático com as pessoas ao seu redor. Não. Se eu estou crescendo no amor que o Pai tem por mim, esse é o primeiro amor que nós precisamos nos aprofundar. Esse é o primeiro parâmetro. Se o que eu leio, se o que eu recebo, se a verdade e a obra do Espírito Santo está realizando na minha vida, eu cada dia mais estou entendendo o quanto sou amado por Deus, o quanto Ele me ama, o quanto Ele me quer, o quanto Ele tem coisas boas preparadas, boas obras, o quanto Ele me quer ver próspero, o quanto Ele quer me ver bem-sucedido. E tudo isso de maneira incondicional. E o entendimento, né, caminhar com a certeza desse amor, ele transborda para todas as outras áreas da minha vida. Sabe, eu começo a experimentar esse amor e esse amor começa a transbordar para as pessoas que estão ao meu redor. E, em consequência, eu passo a amar a presença de Deus, eu passo a amar a presença do Espírito Santo, em consequência desse amor que vai sendo revelado ao meu coração. E, caminhando assim por uma conclusão dessa palavra, de que a obra do Espírito Santo é revelar o Evangelho a nós, eu queria fazer isso na prática hoje na manhã. Explanar um pouco, conversar um pouco sobre o que é o Evangelho e deixar que o Espírito Santo ministre aos nossos corações nessa manhã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. E eu acredito que nesse trecho de Efésios 2, 1 até o 10 ali, é uma explanação magnífica de Paulo sobre o que é o Evangelho, né? E, vamos dizer assim, os primeiros 3 versículos, a palavra vai ficar um pouco pesada, porque nós vamos ver o que nós éramos antes da obra de Cristo, onde nós nos encontrávamos antes da obra de Cristo. E depois do versículo 3 para frente, a gente vai celebrar essa maravilhosa obra redentora de Cristo na cruz. Então, Efésios 2, versículo 1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, pré-evangelho, esse era o nosso primeiro estado. Nós estávamos mortos. Mas mortos fisicamente, Lucas? Não. Mortos espiritualmente. Nós estávamos mortos. Seguindo adiante, Efésios 2, versículo 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Então nós estávamos mortos e nós caminhávamos segundo a ordem deste mundo. Nós caminhávamos segundo a ordem deste mundo. E quem está no controle da ordem deste mundo que nós vivemos? A palavra diz em 1 João 5,19, que o mundo inteiro jaz no maligno. O que é isso, Lucas? Essa palavra jaz, ela tem a conotação de estar prostrado. O mundo inteiro está prostrado à vontade do maligno. Mas nós somos filhos e filhas de Deus. Nós fomos levantados, nós não andamos mais prostrados ao inimigo. Então nós estávamos mortos, nós andávamos segundo a ordem deste mundo, e seguindo adiante, um pouquinho mais para frente, no próprio versículo 2, assim, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então nós estávamos mortos, nós andávamos segundo a ordem deste mundo, e quem nos influenciava era o próprio inimigo. Era o próprio Satanás que governava e influenciava as nossas vidas. Eu falei que essa primeira parte ia ser um pouco pesada, mas fica pior ainda, né?
não vai melhorar. Então, estávamos mortos, vivíamos de acordo com a ordem deste mundo, o espírito de Satanás operava sobre as nossas vidas, e no versículo 3, Efésios 2:3 diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, fazendo o quê? Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos dos nossos pensamentos. Como outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. E por fim, ainda vivíamos segundo a vontade da nossa carne. E se você quiser saber quais são as vontades da carne, você pode ir para Gálatas 5, capítulo 5, dos versículos 19 ao 21, que só tem coisa boa, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, enfim, a lista é longa dos desejos da carne. Mas a partir de agora a gente vê a obra redentora de Jesus Cristo. A gente vê aonde nós hoje, como filhos e filhas amadas de Deus, estamos situados. Sabe? E não havia nada que nós poderíamos fazer para sair desse estado. Esse estado em que nós nos encontrávamos mortos, em que nós nos seguimos a ordem desse mundo, nós nos conformávamos com a cultura desse mundo, em que o inimigo influenciava as nossas vidas, e que o único objetivo da nossa vida era satisfazer os desejos da carne. Mas olha a obra redentora de Cristo, que eu e você fomos incluídos e inseridos. Efésios 2:4, agora começa as boas novas. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Essa é a base do Evangelho. O amor com que Ele nos amou. O amor com que Ele te amou. Não é que você tenha dado o primeiro passo, não é aquilo que você possa fazer para atrair a presença dEle, mas Ele foi ao teu encontro por causa do amor que Ele te amou. Essa é a base, esse é o fundamento do Evangelho. Versículo 5, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Ele nos deu vida, e não qualquer vida. Ele nos deu a sua própria vida. Hoje nós temos a abundância da vida de Deus fluindo em nós. Nós temos acesso à vida de Deus em nós. Versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Então Ele te deu vida, Ele te ressuscitou. Assim como Cristo é hoje, você é. Se Cristo está completamente curado, você está completamente curado. Se Cristo tem uma mente equilibrada, uma mente sã, você também tem acesso a essa mesma mente. Se Cristo é próspero e nada lhe falta, você também nada lhe falta pela obra de Cristo. E Ele te fez assentar nas regiões celestiais. Ele te fez assentar nas regiões celestiais. E esse é o desafio que eu estava falando, de que nós temos que viver essa vida na terra, no natural, com a perspectiva de que nós estamos sentados em lugares celestiais. As realidades dos céus têm que transformar a nossa realidade natural, porque é lá que nós estamos assentados. E no versículo 10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Ele te deu vida, Ele te ressuscitou, Ele te colocou assentado em lugares celestiais e Ele preparou boas obras para você realizar nessa terra. Ele preparou planos e projetos para você prosperar, para você expandir o reino dEle nessa terra. Quero convidar você a ficar de pé, a gente vai finalizar essa palavra. Então, se antes vivíamos mortos, agora o sopro da vida foi restaurado ao homem. Se estávamos mortos, agora novamente temos vida em Cristo. Temos Zoe, a vida do próprio Cristo em nós. E tudo isso pela graça e pelo favor dEle.
se vivíamos de acordo com a ordem deste mundo, de acordo com aquilo que este mundo dita, de acordo com aquilo que a cultura tenta impulsionar e colocar sobre as nossas vidas, hoje nós vivemos guiados pelo Espírito de Deus que habita em nós. Se vivíamos de acordo com a natureza pecaminosa, satisfazendo os desejos da carne, agora somos livres para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se antes estávamos mortos, sem esperança, agora fomos criados para viver os maravilhosos sonhos e projetos que Deus tem para mim e para a sua vida. Tudo isso que nós falamos só é possível através da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Só vivemos as verdades do Evangelho porque o Espírito Santo é aquele que nos revela toda a verdade. Porque Ele é o nosso conselheiro, porque Ele é o nosso assistente, Ele é aquele que nos assiste, nos ajuda, nos auxilia, nos guia. Não há Evangelho sem a obra do Espírito Santo em nós. Amém? Quero convidar você a gente fazer esses últimos minutos cantando essa canção de que através da obra de Cristo os céus foram abertos a nós. E o Espírito Santo paira e Ele habita entre nós e Ele vive em nós e nos revela essas verdades sobre o Evangelho. Eu quero convidar você a experimentar esse momento, declarando isso sobre a sua vida. Que esperar se sua presença está aqui? O caminho foi aberto pelo sangue da sua cruz. O céu já veio a nós e o seu nome é Jesus. Os céus estão abertos, eu posso só fluir. Por que esperar se sua presença está aqui? O caminho foi aberto pelo sangue da sua cruz. O céu já veio a nós e o seu nome é Jesus. Seu amor é o céu sobre nós. Seu amor é o céu sobre nós. Seu amor é o céu sobre nós, Jesus. Sua graça é o céu sobre nós. Sua graça é o céu sobre nós. Sua graça é o céu sobre nós, Jesus. Amém, Pai, nós te agradecemos pela tremenda obra de Jesus Cristo na cruz. Porque na cruz nós fomos feitos novas criaturas. Porque na cruz o nosso espírito foi feito um com o teu espírito, Pai. E é isso que nós desfrutamos nessa hora, a obra consumada de Cristo Jesus. O Espírito Santo nos revelando, nos dando entendimento a respeito dessa obra. Pai, que nessa semana nós possamos experimentar o sopro do Teu Espírito, as verdades do Teu Espírito sendo reveladas aos nossos corações e transformando a nossa mentalidade, transformando a nossa maneira de pensar e, em consequência, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós declaramos que nós somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Por isso, realiza a Tua obra maravilhosa sobre as nossas vidas. Nós damos abertura ao Teu mover, a Tua obra sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos porque nós temos o privilégio de caminharmos cientes da pessoa do Espírito Santo em nós. Obrigado, Pai, pelo presente, pelo dom maravilhoso do Espírito Santo em nossas vidas. Nós te agradecemos, Jesus. Tu és maravilhoso, digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de ser exaltado acima. O nome que está acima de todo nome é o Teu, Jesus. Nós te adoramos, nós te glorificamos, nós exaltamos, eu posso só fluir. Pra que esperar
se sua presença está aqui. O caminho foi aberto pelo sangue da sua cruz. O céu já veio a nós e o seu nome é Jesus. Bem, estamos encerrando o culto e eu quero te convidar, te encorajar a perceber esse Espírito da verdade te guiando pela verdade durante essa semana. Te encorajar a abrir os teus olhos espirituais para aquilo que Ele quer te conduzir. E de todas as verdades do universo, e são muitas, sobre as pessoas, relacionamentos, coisas, projetos bem-sucedidos, projetos que não vão para frente, mentiras. A maior verdade que a gente aprendeu aqui é a verdade que você é uma pessoa amada. A maior verdade que o Espírito Santo vai te conduzir e vai tentar derrubar, e é feita para derrubar a maior mentira do universo, de que você não é uma pessoa amada, de que não tem ninguém cuidando de você, que se você não cuidar de você, não tem ninguém cuidando, não tem ninguém a seu favor. E o Espírito Santo vem quebrar essa mentira e te dizer: olha, você é uma pessoa amada, você está nos cuidados do Pai, Ele quer te abraçar e te conduzir. Eu não sei se você tem alguém que você ama, que nos dias ruins, um dia horrível, você só quer voltar para casa para estar com essa pessoa amada. Que nos dias bons, você mal pode esperar para ligar para essa pessoa, para compartilhar o que você está vivendo. Quando você planeja férias, você planeja com essa pessoa. Quando, cara, você está na pior, talvez no hospital, talvez no médico, essa pessoa vai estar lá com você. Isso é só um símbolo, um pequeno sinal prático do amor de Jesus. Muito mais do que ter um parceiro, uma pessoa dessa, é o amor de Jesus por nós. Que você, essa semana, possa correr para Jesus quando as coisas não estão bem. Que você possa se deixar ser abraçado quando você não está entendendo. E que você possa compartilhar com Ele as suas alegrias. E saber que Ele estava por trás daquilo, planejando por você. Que Ele está cooperando, cuidando de cada detalhe da sua vida. Quando você não sabe o que fazer, quando você está diante de... Cara, está aqui uma situação enrolada, complicada, difícil, dolorida. O amor de Jesus vai se expressar de uma forma abundante nisso daqui. Por quê? Cara, o Espírito Santo está comigo me revelando essa verdade. Que você tenha uma semana desse tipo. Que você tenha uma semana abençoada em tudo que você fizer. Amém? Você recebe isso? Amém. Nós estamos encerrados. Então vai embora sem dar abraço em 2, 3, 4 pessoas. Tenha um bom dia, bom domingo. Aproveite o sol lá fora. Aproveite esse amor de Jesus. Amém.